pessoal, retomando as nossas aulas depois do nosso período de atividades avaliativas, né? Semana passada nós não nos vimos, porque a gente não fez Meet, a gente não teve vídeo, então estamos todos com saudades, eu estou com muita saudade de vocês. E então vamos retomar as nossas aulas, que agora sim é reta final mesmo, né? A gente já está aí no dia 26 de outubro, daqui a uma semana a gente começa novembro, e quando a gente entrar em dezembro, a gente já vai estar fazendo revisão para fazer as últimas avaliações, certo? Então, assim, temos aí mais ou menos de 2 meses de aula para entrar de férias, né? Então, vamos dar um gás, estudar bastante, tá? Corrigindo as provas, eu percebi que algumas crianças cometeram erros, assim, bobos. Erros de quem não assistiu o vídeo com atenção, erros de quem não participou de Meet, certo? Pude observar que as crianças que assistem os vídeos, que estão estudando realmente, que tiram dúvida, tiveram um desempenho melhor do que os que nunca aparecem. Então, vamos correr atrás disso, pessoal, né? Falta menos de 2 meses. Você vê, hoje é dia 26 de outubro. Daqui a 2 meses já vai ter passado até o Natal, certo? Então, estamos no finzinho do ano, né? Então, vamos correr atrás disso aí. Eu vou continuar, para quem está acompanhando a leitura do livro da Malala, agora essa semana a gente vai continuar e provavelmente vamos terminar a leitura do livro, né? A gente já está no capítulo 8. São 10 capítulos, então vamos terminar essa semana na hora do conto. Até porque eu tenho uma coisa para contar para vocês. O mês de novembro é um mês muito importante. É o mês que se comemora a consciência negra. E a gente vai fazer um trabalho sobre isso. Um trabalho interdisciplinar. O que quer dizer isso? Não é um trabalho de português, não é um trabalho de matemática, não é um trabalho de arte, não é. É um trabalho interdisciplinar, que leva em conta todas as disciplinas, porque é um trabalho para a vida, né? O Dia da Consciência Negra, ele existe para lembrar as pessoas que a cor da pele não faz diferença, que nós somos todos iguais, temos os mesmos direitos. E os negros, eles, por muito tempo, eles foram prejudicados pela cor da pele e até hoje eles ainda são, né, discriminados, prejudicados, acusados. E a gente até teve casos muito sérios esse ano de discriminação racial, envolvendo até a morte de algumas pessoas lá nos Estados Unidos, né, que teve o movimento do Vidas Negras Importam. É claro que todas as vidas importam, mas vidas negras fazem parte de todas as vidas, certo? Então, a gente não pode minimizar o fato de uma pessoa ter sido morta porque ela era negra. Ah, mas era um negro. Não justifica, certo? E também, para a gente reconhecer, além da gente discutir esses assuntos sobre o respeito, né? Porque, para mim, o preconceito é o oposto do respeito. Se eu respeito a pessoa do jeito que ela é, eu não vou ter preconceito. Né? Preconceito é uma falta de respeito exagerada. É horrível, totalmente repugnante, certo? Então, se eu respeito o outro como ele é, e se eu creio num Deus que mandou o seu filho para a terra, que disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é sem olhar nada do outro. Nem se ele é preto, nem se ele é branco, nem se ele é roxo, nem se ele é amarelo, nem se ele tem cabelo liso, se ele tem cabelo curto, se ele gosta de tatuagem, se ele usa piercing no nariz, se ele usa óculos, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele tem uma doença, se ele tem uma deformidade, se ele tem uma deficiência física, se ele tem uma deficiência sensorial, não importa. O que importa é o respeito pelo ser humano que ele é, certo? Defeitos todos nós temos, né? Eu costumo muito falar isso. Quando você tem uma pessoa deficiente física, você está vendo uma deficiência que é visível aos olhos. Você vê que ele está numa cadeira de rodas, ou que ele está usando muletas ou andador porque ele não consegue andar. E os defeitos que a gente não vê? E as deficiências que a gente não vê? Né? Existem várias. Todo mundo vai ser deficiente em alguma coisa e eficiente em outra coisa.
Então, quem está numa cadeira de rodas tem deficiência para andar. Mas ele pode ter muitas eficiências, ele com certeza tem. Ele é muito eficiente em outras coisas, certo? Então, a gente tem que saber isso, que um indivíduo não é igual ao outro. Porém, todos têm direitos iguais, todos têm deveres iguais, certo? E isso que eu quero que a gente discuta durante esse mês de novembro. Outra coisa que a gente vai fazer também é estudar a cultura africana, que é o berço do negro e é o berço da humanidade. Então, eu entendo que se a África é o berço da humanidade, todos nós somos descendentes de negros, certo? Então, por que essa discriminação? Não é verdade? Eu ganhei de aniversário, e eu quero compartilhar com vocês na hora do conto, uma coleção que se chama Black Power e que fala a biografia de várias pessoas negras e que fizeram diferença no mundo, né? Que deixaram o seu nome na história. Então, a gente tem aqui a história da Carolina Maria de Jesus, que vocês vão conhecer na hora do conto. Temos a história de Martin Luther King, que vocês também vão conhecer na hora do conto. De Nelson Mandela, de Rosa Parks e Barack Obama, certo? Por que eu escolhi essa coleção para a gente trabalhar na hora do conto? Porque a gente está muito acostumada a estudar a escravidão, os negros do Brasil, os negros da África, a venda dos portugueses, isso a gente já estuda. Então eu resolvi usar essa coleção porque essa coleção fala de negros mais recentes, de pessoas mais próximas do nosso tempo, né? E que a gente viu, que a gente ouviu reportagens, que a gente sabe da história deles, e se a gente não sabe, a gente vai conhecer, tá? Até pra gente saber que a fazer o bem, se destacar no que faz, ser bom naquilo que se faz, não tem nada a ver com a cor da pele, certo? Então, tanto brancos quanto negros podem ser presidentes, podem vencer na vida, podem ser pobres e conseguir alcançar uma universidade, podem não ter pai nem mãe e conseguir crescer e serem pessoas de bem. Então, isso não tem nada a ver com a cor da pele. Isso tem a ver com caráter, isso tem a ver com formação, com desenvolvimento, e a gente precisa aprender isso. Combinado? Então, agora vamos à nossa aula de ciências, que hoje a gente está começando o capítulo 2, que é um capítulo muito importante, que tem muito a ver com tudo isso que a gente está vivendo com relação ao Covid, né? É um capítulo que vai falar sobre os micro-organismos e a saúde humana. A gente viu no outro capítulo vários micro-organismos e vimos também que não existe só micro-organismo do mal, que existem muitos micro-organismos do bem, que no nosso corpo vivem micro-organismos, não é verdade? Só que agora a gente vai estudar sobre os micro-organismos que causam doenças no ser humano, tá? Então vamos lá, a gente vai ler junto, a gente está na página 108, então vamos ler juntos, que aí eu vou explicando para vocês, combinado? Por isso que é importante assistir o vídeo, vamos lá. Página 108 do caderno 3, tá? Do livro aqui. Os micro-organismos são extremamente importantes para a manutenção da vida, incluindo o do ser humano. Falamos sobre isso. Entretanto, alguns deles podem causar doenças e sua transmissão ocorre de diferentes maneiras. Então, isso é importante a gente saber para se prevenir de doenças. Então, aqui aparece um menininho, né, com um lenço no nariz e dizendo: os micro-organismos podem ser transmitidos pelo ar ou por outros meios. Então, vamos lá ao ponto de partida. Os micro-organismos estão presentes em diversos ambientes e participam de vários processos da natureza. Nós vimos que a gente tem micro-organismos na terra, no ar, na água, no corpo, né? Então, ele está presente em todos os lugares. Muitos desses processos não afetam a nossa saúde. Sim.
mas outros podem causar doenças. Com o desenvolvimento tecnológico, o ser humano também aprendeu a utilizá-los em outros processos para a melhoria da nossa qualidade de vida. Como podemos evitar ou tratar as diferentes doenças causadas por micro-organismos e de que forma os micro-organismos auxiliam na promoção da saúde humana? Então, o que a gente vai estudar agora é exatamente isso, certo? Vamos lá, então. A medicina através dos tempos. Em diversas situações, o ser humano se depara com a necessidade de proteger a sua saúde. Para isso, é importante conhecer a fundo o funcionamento do corpo, os sintomas e as reações que nele acontecem quando acometidos por uma doença, para que seja possível evitá-la ou tratá-la. Com base nesse conhecimento, constroem-se hábitos cada vez mais saudáveis. Revisando a trajetória da construção do conhecimento que temos hoje, a história da medicina apresenta fatos interessantes. Durante muitos anos, as doenças eram tratadas com magias, rezas e simpatias, porque eram consideradas punição dos deuses. As pessoas morriam ainda muito jovens, pois era difícil o controle das doenças. Então, nessa época, as pessoas não sabiam que as doenças eram causadas por micro-organismos. Eles achavam que a pessoa ficava doente por castigo dos deuses, certo? Então, eles não sabiam como tratar. E aí tratavam com magias, quer dizer, chamavam bruxas, curandeiras, né? Faziam rezas. E tinha também os remédios medicinais que acabavam muitas vezes ajudando, que eram as ervas medicinais, né? Que eram usadas desde a antiguidade e que ajudavam muito, mas na maioria das vezes não resolviam. Então vamos lá. As epidemias, aí está lá explicando o que é uma epidemia no glossário, eram frequentes e as vítimas de ferimentos eram tratadas com cauterizações nas feridas e amputação dos membros. Então, cauterização é queimar a ferida, né? Que favorece a cicatrização. Então, uma ferida aberta, ela é cauterizada, ela é queimada. E amputação é tirar um membro. Então, a pessoa tinha uma ferida no braço, não conseguia curar, cortavam o braço dela. Certo? Era desse jeito. Então, vamos lá. Como não havia antibióticos... esses procedimentos, desculpa, eu pulei. Esses procedimentos eram realizados sem anestesia. Imagina a tortura. Ou esterilização. Esterilização também não era esterilizada. O material não era limpo do jeito que é hoje, né? O que aumentava as chances de infecções por micro-organismos que não eram conhecidos na época. Como não havia antibióticos, que são os remédios, né, para combater esses micro-organismos, muitas pessoas morriam quando contraíam as doenças causadas por eles. A descoberta da penicilina. No início do século XX, um cientista escocês chamado Alexander Fleming estava realizando estudos em laboratório com bactérias. Aí, no século XX, já se sabia que existiam micro-organismos e ele estava estudando as bactérias, certo? Na tentativa de encontrar uma substância capaz de combater uma infecção causada por esses micro-organismos, uma das principais causas de morte na época. Durante seus estudos, Fleming acidentalmente permitiu o crescimento de fungos em algumas culturas de bactérias esquecidas sobre sua bancada de trabalho. Foi então que o cientista percebeu que ao redor dos fungos as bactérias não se proliferaram, ou seja, não cresceram, né? Ele esqueceu, lembra daquela plaquinha que a gente fez com
com a cultura dos micro-organismos? Então, ele esqueceu a plaquinha com as bactérias em cima da mesa, aberto, lá esqueceu. Quando ele voltou, tinha fungo. E o fungo, em volta do fungo, a bactéria não cresceu. Aí ele fez, opa, tem alguma coisa aí nesse fungo que não deixa a bactéria crescer, né? E aí, tal fato levou a deduzir a existência de alguma substância produzida pelo fungo que inibia a existência da bactéria. Em 1929, Fleming e outros cientistas conseguiram identificar essa substância, a penicilina, que recebeu esse nome porque era produzida por fungos do grupo Penicillium. Alguns anos mais tarde, esse antibiótico foi novamente estudado e começou a ser produzido em grande quantidade. A descoberta da penicilina foi fundamental para a criação de antibióticos, o que diminuiu o número de mortes por doenças bacterianas. E a gente usa penicilina até hoje. Tá? Foi uma grande descoberta. Então, quando eu tenho uma doença causada por bactérias, que é um tipo de micro-organismos, vocês lembram disso? A gente estudou que tem bactérias, tem fungos, tem vírus, tem protozoários, né? Que tudo isso é micro-organismo. Então, quando a doença é causada por bactéria, é chamada de infecção, certo? E a gente tem que tomar antibiótico. Antibiótico é para matar bactéria, ok? Vamos lá, então. A criação da vacina. Embora alguns micro-organismos causem doenças, também há aqueles que ajudam a manter a nossa saúde. Alguns cientistas descobriram que os próprios micro-organismos, em sua forma atenuada, ou seja, reduzida, podem ser usados para a produção de vacinas para prevenir as doenças. No século XVIII, há mais de 200 anos, o médico inglês Edward Jenner observou que as vacas tinham feridas em suas tetas, como as provocadas pela varíola no corpo humano. A varíola é a catapora, um tipo de catapora. Jenner também notou que as moças que tiravam leite das vacas acabavam infectadas pela doença bovina, mas tornavam-se imunes ao vírus causador da varíola humana. Com base em suas observações, Jenner recolheu então o líquido que saía da ferida de uma pessoa que ordenhava vacas e o inoculou no braço de um menino saudável, ou seja, injetou, né, no braço de um menino saudável de 8 anos. O menino teve um pouco de febre, algumas lesões leves, mas se recuperou rapidamente da doença. Após algum tempo, Jenner coletou o líquido da ferida de um paciente com varíola humana e novamente inoculou no mesmo garoto. Jenner observou que o menino não apresentou nenhum sintoma da doença. Dessa forma, foi criada a primeira vacina, cujo nome é derivado do termo em latim vaca, que tem a propriedade de imunização, isto é, a capacidade de proteger contra agentes causadores de doenças. Então, olha só, antes da gente ir para outra página, vamos pensar nisso, na vacina. A gente está falando muito sobre uma vacina contra o coronavírus, né? Só que é importante a gente saber que o estudo de uma vacina leva muito tempo. A gente tem que observar o que vai acontecer. Olha o que ele fez. Ele pegou lá um pouquinho do líquido que saía da ferida da vaca, né? Estudou e injetou num menino, como se fosse uma vacina. O menino teve uma reação a esse líquido. Teve febre, teve algumas feridas e ficou bom rápido. Por quê? Porque aquele vírus estava atenuado, diminuído. Não foi uma contaminação igual as moças que tiravam o leite, que tinha contato direto. Foi só um pouquinho, certo?
E ele teve uma reação. Só que o nosso corpo, quando ele identifica um agente que vai nos fazer mal, a gente tem um sistema que se chama sistema imunológico. Esse sistema produz células para atacar esse micro-organismo que nos faz mal, certo? Então, o objetivo da vacina é esse. O cientista pega aquele micro-organismo que causa a doença, faz com que ele seja atenuado, ou seja, reduzido o poder dele de contaminação, certo? E injeta no nosso corpo. Até o nosso corpo criar anticorpos contra aquele vírusinho que foi, ou aquele micro-organismo que foi injetado, leva um tempo. A gente pode ter febre, a gente pode ter algum sintoma, né? Pode ter dor no local, normal quando se toma vacina. Depois a gente fica bom. O que se espera é que no decorrer do tempo, o nosso organismo produza anticorpos contra aquela doença. E aí, quando eu entrar em contato com aquele micro-organismo, eu não vou ficar doente, porque o meu organismo já tem anticorpos contra aquilo. Mas isso não é uma regra. Às vezes eu tomo a vacina e mesmo assim eu tenho a doença. Só que na maioria das vezes, quando eu já tomei a vacina, se eu tiver a doença, ela vai ser mais branda, né, mais fraca. Normalmente os sintomas são mais leves e eu consigo ficar boa mais rápido, certo? Então a vacina, ela previne o contágio ou evita a forma grave daquela doença, tá? É por isso que a gente ainda não tem uma vacina contra o coronavírus, porque a gente tem o conhecimento da pandemia há menos de um ano, né? Vocês lembram que o primeiro caso lá na China foi registrado em novembro de 2019. Vai fazer um ano agora. A gente não sabia nem o que era. Aqui no Brasil teve Natal, Réveillon, Carnaval. Ninguém nem sabia de Covid. O Covid foi chegar aqui em março, que foi quando a gente parou as nossas aulas, né? Muita gente morreu no início. Por quê? Porque os médicos não sabiam nem como tratar. Era novo esse micro-organismo. Apesar dele já ter sido descrito há muitos anos, não havia ainda tido uma infecção dessa forma, né? Um alastramento dessa maneira. Então os médicos não conheciam os sintomas, não sabiam como tratar e, consequentemente, não existe a vacina. Hoje em dia, a pandemia não acabou. Só que a gente já está aí com um ano quase de pandemia e hoje os médicos já sabem como diminuir os sintomas. Então a gente tem tido uma queda nos números de mortes. Vocês têm visto isso nos jornais, né? Inclusive no Brasil houve uma queda boa do número de mortos. Ainda tem gente morrendo de Covid. Ainda tem gente sendo contaminada por Covid, mas os tratamentos agora estão mais eficazes, certo? Porque agora estão se conhecendo melhor os sintomas da doença. E a vacina está em desenvolvimento. Só que não adianta eu trabalhar dia e noite para produzir uma vacina. Eu preciso esperar um tempo de reação dessa vacina no corpo humano. Eu tenho que esperar. Não tem jeito. Certo? Então, pode ser que a gente tenha uma vacina em dezembro, pode ser que a vacina só venha no ano que vem. A gente tem que aprender a como a gente vai fazer para evitar a doença, independente da vacina, certo? Quando tiver a vacina, a gente vai tomar, claro. Mas sem a vacina, o que eu tenho que fazer para evitar a doença, tá? Vamos continuar, então, depois a gente volta a falar sobre isso. Aí eu quero, então, que vocês, já tendo lido esse texto, né, da vacina, explique como a primeira vacina foi desenvolvida. E me conta no Meet, combinado? Ou então me manda pelo e-mail. Como são feitas as vacinas agora, né? Aquela vacina lá da vaca foi a primeira. Agora a gente vai saber como são feitas. Então, olha só.
Para fazer uma vacina, os cientistas precisam saber primeiro qual é o micro-organismo, que é o agente infeccioso de determinada doença. Então, precisa saber quem causa a doença. Esses micro-organismos, ou partes dele, são denominados antígenos, pois são capazes de provocar uma reação no nosso sistema de defesa, que pode culminar com a produção de anticorpos. Que pode. Por isso que precisa de teste. Pode ser que não produza, certo? Então precisa de teste. Partículas de defesas específicas contra um determinado antígeno. Em laboratório, usando procedimentos científicos, os antígenos são isolados e purificados. A eles são adicionadas outras substâncias que enfraquecem a sua ação, por isso que a gente chama de atenuados, e viabilizam a inoculação da vacina, ou seja, o uso da vacina pelo ser humano, né? Para fazer uma vacina, pode ser usado o micro-organismo inteiro ou um pedaço dele. Depois da realização de muitos testes, a vacina pode então ser utilizada em seres humanos. Algumas vacinas são injetadas, né, por injeção, outras são ingeridas pela boca, como o do Zé Gotinha, da poliomielite, introduzindo os antígenos atenuados no corpo. Dessa forma, o organismo entra em contato com o agente infeccioso, porém sem o risco de desenvolvimento da doença, estimulando seu sistema de defesa a criar uma espécie de memória contra aquele agente. A vacina garante a imunização contra a doença em questão, pois caso a pessoa adquira esse antígeno novamente, a resposta imunológica, ou seja, a produção de anticorpos, será mais eficaz, pois já possui a memória do agente infeccioso. Certo? Então, aquilo que eu já expliquei antes de ler o texto, só que agora de uma forma mais formal. Então, vocês vão me responder, que é bem pessoal aí, uma vacina que você já tomou, para que doença que era, e se a vacina ela é caracterizada como um método de tratamento ou prevenção da doença. Me respondam isso. E depois vocês não vão poder conversar com seus colegas, né? Mas vocês vão poder me responder por que é importante que todos mantenham a caderneta de vacinação em dia. Tem até aqui um quadrinho, né, com uma historinha. Então, eu quero saber de vocês por que é importante manter a caderneta de vacinação em dia. Vamos lá para o Você Sabia. A alimentação equilibrada ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Olha que isso é importante para o Covid também, certo? Então, vamos lá. Vira e mexe, você tem resfriados, gripes, viroses, alergias respiratórias? Então, é melhor você começar a prestar atenção à sua alimentação. Isso porque o que comemos pode ajudar a fortalecer, ou em certos casos, a enfraquecer o nosso sistema imunológico. Já é bem sabido que a alimentação é fundamental para a manutenção da saúde. E isso também se reflete em nossa imunidade, ou seja, em como o nosso corpo reage e se defende de vírus, bactérias e micro-organismos causadores de doenças. Os anticorpos são proteínas e todo o processo de defesa imunológica depende do bom estado nutricional relacionado a proteínas e a fonte energética. Então, você tem que comer proteínas, certo? Explica Júlio César Mancini, professor de nutrologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. De acordo com o pesquisador, a ação do sistema imunológico fabricando anticorpos e a ação dos próprios anticorpos
exigem gasto energético. Então, você tem que ter energia para produzir anticorpos, certo? Assim, uma alimentação equilibrada é fundamental para que os anticorpos sejam produzidos e possam cumprir sua função de proteger o organismo. No cardápio de quem quer ter uma dieta equilibrada e de quebra blindar o corpo contra esses agentes causadores de doenças, não podem faltar ingredientes como cenoura, fígado, espinafre, brócolis, goiaba, gengibre, tomate e morango. Esses alimentos possuem nutrientes essenciais para fortalecer a imunidade, e a falta deles pode deixar o sistema imunológico deficiente, favorecendo o surgimento de doenças e tornando mais frequentes os processos alérgicos. Então, olha só, se eu tenho uma alimentação equilibrada, eu estou me protegendo contra o Covid? Sim ou não? Sim. Então, já começamos a ver a primeira coisa que a gente tem que fazer. Se alimentar muito bem, comer a verdura, comer o legume, comer a carne, o frango, que é a proteína, né? Se alimentar corretamente, tomar café da manhã, almoçar, lanchar, jantar, não pular refeições, para que o nosso corpo fique bem nutrido e a gente possa ter um bom sistema imunológico, ok? Se eu só como chocolate, bala, nugget, miojo, né, essas coisas assim que não tem muitos nutrientes, o meu sistema imunológico vai ficar, ó, fraquinho. E aí eu fico mais propensa a ter não só o Covid, mas outras doenças também, inclusive as alergias, certo? Então, vamos melhorar essa alimentação. Vamos lá então, página 113. Doenças causadas por micro-organismos. Os micro-organismos causadores de doenças são classificados em patogênicos. Então, por isso que a gente fala que doença também é chamada de patologia, porque existe um patogênico. Suas formas de transmissão e tratamento são diversas. E as doenças infecciosas, portanto, configuram-se como uma importante questão de saúde pública. Doenças causadas por bactérias. Acredita-se que a metade das doenças em humanos seja causada por bactérias. Algumas são conhecidas como oportunistas, pois só nos afetam quando o nosso sistema de defesa está fraco. Com o desenvolvimento da medicina e a criação do antibiótico, a maioria das doenças bacterianas pode ser controlada e curada. As medidas de higiene, tanto pessoais quanto ambientais, reduziram muito as taxas de mortalidade infantil e aumentaram o tempo médio de vida do ser humano. Entre as doenças bacterianas, podemos citar o tétano, a pneumonia, a tuberculose e a cólera. Prestem atenção nisso, pode até marcar. Doenças bacterianas, o tétano, a pneumonia, a tuberculose e a cólera. Agora, olha que interessante. As medidas de higiene pessoais e ambientais. Engraçado. Aí agora todo mundo manda a gente lavar a mão, manda a gente passar álcool em gel na mão, só por causa do Covid? Não, gente. Isso já é importante desde sempre. Não é para fazer só por causa do Covid. Vai evitar a contaminação pelo Covid? Vai, mas vai evitar também a contaminação por outras doenças. É um hábito que a gente já deveria ter. Lavar a mão várias vezes ao dia, né? Não passar a mão no rosto, não passar a mão no nariz, não botar a mão na boca para comer as unhas, não ficar coçando o olho porque a mão tá suja. Se eu ando no transporte público onde todo mundo bota a mão, depois eu tenho que lavar minha mão, certo? Se eu mexo muito papel no meu trabalho, eu depois tenho que lavar a mão. Se eu brinco com o meu cachorro, eu depois tenho que lavar a mão, porque o cachorro vive no chão.
né? Essa coisa que a gente está agora, tira o sapato antes de entrar em casa. Já devia ser feito há muito tempo. O sapato andou na rua. A rua é suja. Se a gente tira o sapato, a gente evita que aquele micro-organismo que está lá na rua venha para dentro de casa. Não necessariamente o Covid, certo? Então, alimentação balanceada, medidas de higiene pessoais e ambientais servem para evitar o Covid, mas servem para evitar qualquer outra doença, tá certo? Então, vamos lá. Página 114. O tétano vai explicar para vocês o que são as doenças que a gente falou antes. O tétano é uma doença bacteriana causada por um bacilo que entra no corpo através de ferimentos. Essa bactéria é encontrada nas fezes de animais e do ser humano, na terra, nas plantas e em objetos contaminados. A bactéria do tétano produz uma substância que ataca principalmente o sistema nervoso, provocando rigidez muscular em todo o corpo. Uma das formas de se prevenir contra o tétano é recebendo a vacina antitetânica, ok? Que já existe. Por isso, crianças até 5 anos devem receber a vacina tríplice, que além do tétano, imuniza também contra a difteria e a coqueluche, ok? E também, toda mulher quando vai ter filho, toma novamente a vacina do tétano. A antitetânica a gente deve tomar de 10 em 10 anos, inclusive depois de adulto, certo? Então vamos lá. A pneumonia é uma infecção dos pulmões que pode ser causada por uma bactéria. Essa doença é mais frequente em pessoas com baixa resistência. Os sintomas são dor no peito, nas costas, febre alta e, se não for tratada, ela pode causar a morte. Hoje em dia, a gente já tem vacina para vários tipos de pneumonia. Vamos lá. A tuberculose é uma doença cujo causador é um bacilo, transmitido de uma pessoa a outra por meio de espirro, tosse ou uso de objetos pessoais da pessoa doente. Que engraçado, parece Covid, né? Então, se eu estou tendo os cuidados com o Covid, eu também estou evitando a tuberculose. Certo? A tuberculose provoca tosse, cansaço, emagrecimento, dor no peito e febre. Se parece com a pneumonia. O tratamento consiste em medicamentos, repouso e alimentação adequada. A vacinação evita a doença. Essa vacina da tuberculose é aquela primeira vacina que o neném toma, que fica uma bolinha no braço, a BCG, é a da tuberculose. Todo neném toma, certo? A cólera é uma doença causada por uma bactéria cujo nome científico é Vibrio cholerae. Essa doença causa diarreias com ou sem vômito e dores abdominais. A cólera é adquirida por meio de ingestão de água ou alimentos contaminados com a bactéria. Por isso, é importante ingerir água tratada e lavar bem os alimentos para evitar a doença. Por isso que a gente não bebe água da bica, a gente bebe água filtrada. A gente não vai beber água do rio, né? Pode estar infectada, certo? E tem que lavar bem as verduras, principalmente os alimentos que se comem cru. Tem que ser muito bem lavados, tem que botar no hipoclorito de sódio para poder matar as bactérias para a gente não se contaminar, tá bom? Vamos lá. Doenças causadas por vírus. Chegamos no Covid. Doenças causadas por vírus. Os vírus podem infectar células de todos os seres vivos, inclusive as de bactérias e plantas. A palavra vírus vem do latim e significa veneno. Esses micro-organismos transmitem diferentes doenças, que são genericamente denominadas como viroses. Então, vocês estão acostumados já a ir no médico, está com uma tossinha, uma dorzinha de garganta, isso é virose. Né? Por quê? Porque o médico constatou que não há infecção por bactéria. Então, é uma virose. Tá? A cachumba é uma doença que se manifesta por meio de febre, mal-estar, dor e inchaço das glândulas salivares. Aqui fica inchado, aqui assim embaixo da orelha.
principalmente as denominadas parótidas, e dificuldade ao engolir. A doença é comum durante a infância, mas adultos também podem manifestá-la quando não a desenvolveram na infância. A transmissão da cachumba acontece por meio de gotículas de secreções respiratórias dos doentes. Existe vacina que previne a doença. Então, a gente toma também a vacina da cachumba. Catapora ou varicela. Manifesta-se com manchas rosadas que se transformam em pequenas bolhas, principalmente na face e no tronco. Por isso que a gente logo olha a barriga, né? Essa doença é transmitida de pessoa a pessoa por meio do contato direto ou de secreção respiratória. Uma das formas de prevenir a doença é a vacina. De novo. O sarampo. No Brasil já não tinha sarampo há muito tempo, mas as pessoas não estão tomando a vacina como devem. E aí o sarampo está voltando. Prestem atenção, vamos lá. O sarampo tem como sintomas iniciais a febre, tosse, irritação nos olhos e corrimento do nariz. Também pode ocorrer o aparecimento de manchas avermelhadas no corpo, com duração de no mínimo 3 dias. A doença pode causar infecção nas orelhas, convulsões, que é um problema no cérebro, lesão cerebral, pneumonia e morte. O sarampo é uma doença muito grave. A transmissão ocorre geralmente por tosse, espirro, fala e respiração, igual ao nosso inimigo Covid. Existe vacina e pode ser tomada para evitar doenças. E aí tem tanta gente preocupada com a vacina do Covid, mas não tomou a vacina do sarampo. Não dá para entender, né, gente? Se já existe vacina do sarampo, vamos tomar a vacina do sarampo. A raiva. A raiva é uma doença que causa inflamação do cérebro, podendo se manifestar nas pessoas na forma de paralisia e mudanças de comportamento. A transmissão ocorre geralmente por meio de mordidas ou arranhões de animais infectados. Por isso que não pode brincar de morder com cachorro nem com gato, certo? Ensina o seu cachorro a não brincar de morder, porque mesmo vacinado, vai que ele transmite essa doença, né? Então, e é importante vacinar o seu bichinho, certo? E ter cuidado com animais soltos na rua, porque animal de rua não é vacinado. Então, brincar com um gatinho que está na rua é perigoso, certo? Vamos lá. A transmissão, já li. Existe vacina, tanto para os humanos quanto para os animais, sendo necessário que animais domésticos a recebam anualmente. Então, o seu cachorro, o seu gato deve ser vacinado contra a raiva todo ano, ok? As pessoas geralmente só recebem vacina contra a raiva quando são mordidas ou arranhadas. Eu sou vacinada contra a raiva, tá? Não se preocupem que eu não transmito raiva para ninguém. Por isso que eu sou essa pessoa plena e calma, porque eu sou vacinada contra a raiva. Tá certo? É verdade. Eu sou vacinada porque um gato de rua me arranhou quando eu era criança e eu tomei a vacina da raiva. Vamos lá. A gripe, que todo mundo conhece, que é causada pelo vírus influenza e pode ter gravidade variada. Os sintomas são febre, dor de cabeça, dor muscular, dor de garganta, tosse e secreção nasal. Pode haver complicações com o desenvolvimento de pneumonia. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a doença e tem que tomar a vacina todo ano. A dengue, isso é um problema sério que nós temos. É uma doença que pode ser causada por 4 tipos de vírus, para os quais ainda não existe vacina. E o povo está descabelando por causa do Covid. A gente tem a dengue no Brasil que mata, que é transmitida pelo mosquito, que a gente pode evitar de outras formas. Se não tiver mosquito, não tem dengue. É por isso que ela é mais fácil de evitar do que o Covid. O Covid transmite de pessoa para pessoa, a dengue não. Então, vamos acabar com o mosquito, certo? Então, vamos ler.
A pessoa que já teve dengue, causada por um tipo do vírus, cria imunidade contra ele, mas pode adquirir dengue causada pelos outros tipos. Quando isso ocorre, aumentam as chances da pessoa desenvolver a forma hemorrágica da doença. Os sintomas da dengue hemorrágica são semelhantes ao da dengue comum. Porém, na hemorrágica, quando acaba a febre, começam a surgir os sinais de alerta, como sangramento pelo nariz, pela boca, pela gengiva. Além do pulso rápido e fraco, esses novos sintomas são decorrentes de uma reação mais agressiva do sistema de defesa após um novo contato com um agente infeccioso. A dengue é transmitida pelas fêmeas do mosquito Aedes aegypti, que picam durante o dia e a noite. Esses insetos se reproduzem dentro ou nas proximidades das residências, em recipientes onde se acumula água, como pratos de vasos de planta, pneus, garrafas, latas, cisternas, caixas d'água descobertas e etc. Então, olha só, a gente tem como se prevenir sem a vacina dessas duas doenças, né? Ah, mas aí eu tô segura? Não, não tá. Mas a gente tem como prevenir. A dengue é mais fácil de prevenir, porque a dengue, se a gente mantiver o ambiente livre de água parada, inclusive o entorno da nossa casa, o entorno da nossa escola, quer dizer, o quintal do vizinho tem que estar limpo, porque o mosquito que nasce no quintal do vizinho, ele voa até a minha casa e pode me picar e transmitir a doença para mim, certo? Usar telas na janela, usar remédios contra mosquito também ajuda, né? Mas o mais importante era exterminar o mosquito. A gente acabaria com a doença. No caso do Covid, não é desse jeito, né? No caso do Covid, a transmissão é feita de pessoa para pessoa. Então, o que a gente tem que fazer? Manter a higiene, manter a boa alimentação, isso para qualquer doença. Lavar bem as mãos, não passar a mão no olho, não passar a mão no nariz, não passar a mão na boca. Eu pego Covid pelo braço? Não. Eu pego Covid pela barriga? Não. Certo? Se eu encostar em alguém, eu vou pegar Covid? Não. Agora, se eu falar de frente para alguém, eu posso pegar ou transmitir o Covid. Porque quando a gente fala, microgotículas vão sendo espalhadas pelo ar, né? E nessa microgotícula de saliva, se ela alcançar o olho, o nariz ou a boca da outra pessoa, a pessoa vai ficar doente. Então, por isso que a gente usa máscara, usa aquele face shield, né? Que é aquele acrílico na frente, e evita o contato próximo. Eu tenho que ficar a 1,5 metro a 2 metros de distância da pessoa, para que as minhas partículas não cheguem até essa pessoa, né? Outra coisa também é falar baixo, tranquilo, porque aí a gente elimina menos. Porque a gente, que é aqui o brasileiro, ele tem mania de falar, de se mexer, de abraçar, de beijar. Aí é que está o problema. Porque aí, se entrar em contato com a secreção do corpo, poderá adquirir o Covid, certo? Então, se a gente tomar os cuidados básicos de higiene, de alimentação saudável e também usar a máscara sempre que sair de casa, né? Sempre. Não pode botar a mão no olho, não pode botar a mão no nariz, não pode botar a mão na boca, porque a mão tá pegando tudo em volta, então pode estar contaminada. Se o Covid estiver na minha mão, eu não vou ficar doente. É só eu ir lá lavar a mão com água e sabão e acabou o Covid. Ele morre com sabão. Ele vai embora com sabão. Então, vamos fazer isso, ok? Muito bem. O trabalho que vale ponto, vou explicar no outro vídeo, tá bom? Um beijo e até a aula de português.